Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live da segunda semana Divórcio com Respeito. Já tivemos hoje pela manhã uma live, ontem começamos com sucesso total, conversando, muita gente vindo aqui, trocar ideias. Um prazer estar com vocês agora. Eu sou a Marília Oliveira Teles, eu sou advogada colaborativa, mediadora, uma profissional da resolução consensual de conflitos e hoje eu vou ter o prazer de receber a advogada especialista em direito das famílias e sucessões, Silvia Felipe Marzagão. E a Silvia, que é a atual presidente da Comissão de Direito das Famílias da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do estado de São Paulo, onde nós estamos. Nós vamos falar sobre o cuidado com as palavras e é preciso nomear para que exista. E essa ideia veio a partir de uma campanha justamente da OAB de São Paulo. Olha aí, a Silvia acabou de chegar. Assim que ela clicar aqui, eu já trago ela para dentro da conversa, a gente já começa essa conversa de uma vez. Enfim, a ideia da nossa conversa hoje é preciso nomear para que exista, vem de uma ideia do Foucault, é ele quem fala e a gente pegou dele para a nossa conversa de hoje. A Silvia está aqui entrando e aí a gente já vai começar esse papo. Oi, Silvia, bem-vinda, querida. tudo bem? Tudo Deixa eu ver se jóia. tá. Que prazer Nossa, recebê-la aqui na nossa segunda semana do Divórcio com Respeito. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. imagina, Marília, o prazer é todo meu. Eu aceito esse e tantos outros que vierem, com o maior prazer. Silvia, agora como presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB de São Paulo, não para, né, Silvia? Tá levando a palavra para todos os É, cantos. é, especialmente por conta, eu vi que você começa fazendo a introdução com relação à campanha que a gente vai falar, mas é por conta da repercussão da campanha, está sendo muito bem aceita em outras seccionais, enfim, então está demandando um pouquinho, sim, o que está trazendo bastante orgulho e prazer para nós em divulgar, de fato, levar para o vento. Então, conta para todo mundo que está entrando aqui na live, conta da campanha e depois eu estou aqui com algumas perguntas para te fazer e a gente volta, mas conta da campanha. Claro, conto. O seguinte, Marília, a gente tem um grupo de advogadas, enfim, que já se acompanha há algum tempo, lá do IASP, da própria OAB, e está sempre nos eventos no IBDFAN e tal. E a campanha surgiu por uma ideia inicialmente da Renata Ferrara, que você também conhece, que é nossa amiga em comum. Nós estávamos no meio de um congresso, a primeira edição do Mulheres Familiaristas, que é um congresso que já está na terceira edição, uma ação afirmativa que a comissão iniciou na outra gestão e vem repetindo agora, e vai ter a quarta, a gente já está com data marcada, e aí, assim, no que depender de mim, ficará de maneira perpétua, até que a gente não precise mais de ações afirmativas. Mas a gente, no meio de uma fala, enfim, a gente conversando, até um pouco assim, queixosas, né, de como é o judiciário, como é a postura, às vezes, do Ministério Público, dos advogados, das advogadas, enfim, a Renata foi realmente um insight, eu acho muito engraçado ela contando, porque ela falou, olha, sim, a gente fala muito do que dá para fazer, do que não dá para fazer, do que está errado, porque a gente começa a pensar também o que dá para a gente fazer, e partindo de nós, né, da advocacia. E especialmente porque, assim, essa questão do convívio, do cuidado, tem uma série de tabus em que envolve gênero, que envolve a história da rotina, a história das casas, enfim, uma série de coisas que a gente sabe quando está na prática da advocacia de família que enfrenta. Mas, quando a Renata veio com a ideia do filho, a gente não tinha ainda esse slogan, né, filho não é visita, mas assim, de parar de usar a palavra visita e passar a usar a palavra convivência, foi algo muito bem recebido, assim. Eu posso dizer que quase que unânime, porque todo mundo concorda que filho não é visita, ponto. E como vai se dar essa convivência, assim, em que termos, em que nome, isso daí era mais debate, enfim.
mas que não é visita, todo mundo concorda. Eu acho que eu nunca me deparei com alguém que você fizesse essa ponderação e falasse assim, não, filho é visita sim. A Renata até já teve, ela conta um caso de uma advogada, mas que né, é visita sim, mas aí vai amolecendo, vai conversando e tal. A pessoa vai falando, realmente tem razão. O que a gente imaginou? Então vamos tirar essa tampinha aí da discussão, né? Tirar isso da frente e começar a tratar como convivência. Até porque, assim, eu não sei você, Marília, assim, eu advogo há 22 anos na área, até ontem falava visita. Até hoje, durante uma ou outra, né, audiência, uma coisa assim, às vezes mas eu imediatamente já me corrijo, porque já é muito incorporado no dia a dia. É algo que, assim, tá na lei ainda, né? Muito embora a lei também fale de convivência, a Constituição fale de convivência familiar e tudo, ainda tem o termo visita na lei. Né? Veja o ainda aí, porque a gente tem planos. Então, gosta de dar spoiler já. Então, é algo que, assim, foi muito bem recebido. E aí a gente começou a trabalhar num slogan, né? Porque é muito assim, como a gente tem ainda um judiciário muito machista, assim, estruturalmente machista, porque a sociedade é estruturalmente machista e racista, enfim, a gente está sempre numa briga para essa mudança, mas ela ainda existe. A gente pensa muito assim, o pai que visita e a mãe que cuida, né? Então, mas o viés tinha que ser muito pelo filho, a ideia que a gente tinha, até para que tivesse essa perspectiva, olha, a criança ou o adolescente que está no meio dessa história e tal. Daí a gente começou a fazer as conversas com o pessoal lá do marketing da ordem, pensar, escrevemos um texto inicial, que foi publicado no Estadão, enfim. E aí saiu Filho Não é Visita. E a gente fez aquela primeira tagzinha que pendura na porta, que foi a primeira imagem da campanha. E quando eu assumi a comissão, a primeira coisa que eu falei, a gente vai criar uma coordenação de campanhas, essa é a primeira, outras virão. E Renata cuida dessa coordenação de campanhas, vamos fazer uma renovação aí na campanha com as imagens. E aí foi a ideia de dar cara, né? Com personagens, assim, pessoas em situações de cuidado para pensar na convivência. E assim que a campanha foi surgindo, e agora a gente tem tido a adesão de outras seccionais, de outros institutos, então a ideia, a gente disponibiliza a imagem, o logo, assim, enfim, não é um trabalho, não é nosso, da comunidade mesmo, para que a gente consiga que isso chegue enquanto mais pessoas, não importa se em outras pessoas, outras comissões, mas a gente pode usar o logo, pode usar a arte, pode colocar seu logo junto com a arte, pode transformar numa outra arte, pessoal lá do Rio Grande do Sul, ainda na gestão passada fez uma outra arte diferente, tá super legal. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul também, ótimo. Mudando visita para convivência, tá resolvido. É isso que a gente quer, né? Perfeito. Então essa foi um pouquinho da história. Isso que é muito bacana, né, Silvia? Porque a campanha Filho Não é Visita, uma campanha pelo uso da palavra correta. Isso mesmo. Isso, porque assim, a gente percebeu que tratar das questões de parentalidade, falando de igualdade de gênero, falando de divisão igualitária de tempo, falando de duas casas, né, que é o posicionamento mais moderno. Na Europa a gente vê muito embora a gente no Brasil tenha um direito de família muito progressista, muito realmente moderno, a gente ainda está enraizado nessa história do gênero e do cuidado de forma muito forte. E começar a compreensão através da palavra correta de que para conviver eu preciso estar junto, para conviver eu preciso cuidar, para conviver eu preciso saber que criança dá trabalho pra caramba, né? Eu falo sempre isso, se você não tá dando trabalho com seu filho, você não tá cuidando, desculpa, porque não existe essa hipótese, né? Tem horas que você fala, meu Deus do céu, só queria ficar um pouquinho quietinho, não tem como, com criança não existe essa hipótese, né? Então, se alguém é pai ou mãe de alguém e tá tá fácil, então alguma coisa tá errada aí, alguma coisa tem de complexo nessa situação, né? Eu acho que a possibilidade, né, você falou do descanso, vem justamente do compartilhamento do cuidado, né? Total, se Marília. é compartilhado o cuidado com os filhos, a gente consegue, inclusive, encontrar tempo para os cuidadores poderem cuidar de si. Porque também se a gente não cuida de si, a gente não tá bem para cuidar do outro, né? Sem dúvida nenhuma. E sabe que a gente tem, assim, eu fiquei muito impressionada, até escrevi um texto, não sei se você viu a questão o repórter que apareceu com o bebê no colo, né, um tempo atrás, esses dias, faz o quê? Um mês e meio, mais ou menos. E assim,
a internet ficou empolvorosa porque um filho estava no colo do pai. Claro que era uma situação inusitada, enfim, foi no meio do expediente, enfim, tudo isso a gente sabe. Mas o estranhamento que causa essa situação mostra quanto a gente está ainda engatinhando na discussão, porque o cuidado é imposto ao feminino, ponto. A gente sabe disso, né? A gente sabe que nós, as mulheres sabem cuidar. Não, a gente foi ensinada. Desde sempre a gente ganha uma boneca, a gente começa a segurar as coisas, a gente ganha uma boneca no colo, né? E aí da boneca vem a roupinha da boneca, a banheirinha da boneca, o ferrinho de passar. Então a gente, sim, é condicionado. Claro, eu não estou dizendo que a gente não possa gostar dessa função de cuidado, até porque o cuidado em si, ele também traz questões ligadas ao próprio desenvolvimento do amor. Eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro. Mas não dá para nós pensarmos que isso é só inerente das mulheres. E ainda que a gente imagine que nós tenhamos um pouco mais de jeito, tal, assim, eles vão ter que desenvolver, Marília. A gente vai ter que chegar num momento e que consiga compreender que se o meu jeito de cuidar é um, se o jeito do pai é outro diferente, até porque nós estamos falando hoje de paternidades e maternidades homoafetivas, em que a gente tem os dois gêneros. Então, se a gente tem dois pais que têm dois filhos, vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Vai tirar desses pais, vocês não têm condição de cuidar, vamos deixar abrigada essa criança? Isso não existe. Então, acho que a gente precisa construir um cuidado independente de gênero. Eu tenho dito, cuida de filho quem tem filho, ponto. E para cuidar, a gente precisa conviver. Não dá para viver nessa dinâmica de que um fim de semana a cada 15 dias é suficiente para vincular pais e filhos, ou mãe e filhos, enfim, o que quer que a gente consiga imaginar no pós-ruptura, né? Perfeito. Eu acho muito importante isso. As pessoas estão curiosas aqui. Daqui a pouco eu queria que se contasse onde elas acham o material. Estão pensando aqui. Assim, e eu só queria... Eu já vou te passar aqui, devolvo a palavra. Mas a discussão, gente, sobre a questão de cuidado com o filho, convivência com o filho, por pai, por mãe, é bem longa. Então, eu e a Silvia, a gente não tem a menor pretensão de esgotar o assunto, nem de conseguir fazer um panorama. O nosso foco aqui hoje, o convite é para a gente pensar sobre o uso da palavra, porque as palavras vão normalizando situações, né? Silvia, por exemplo, eu e a Silvia, a gente pode continuar falando aqui horas, porque a gente se alinha em várias outras campanhas feministas e antirracistas, que é isso, a gente vai vendo que se a gente não muda o jeito de fazer, né? Uma primeira campanha, né, Silvia? Só vou me permitir essa digressão, porque eu acho muito importante, que participamos juntas, que era onde não tem mulher falando, não tem mulher escutando. Sim, se a gente pensar que não faz tanto tempo assim, que tinha evento de direito de família... ainda tem, né, Marília? Um outro que passa aí escorregado. Sim, não, eu falo assim, e você sabe que é engraçado? Porque as pessoas, eu estava escutando hoje a Silvinha Chakian falando na CNN sobre o poder das piadas nesse ambiente machista, antirracista, inclusive com relação a essas questões das mães, né? Porque a gente vê no Dia dos Pais, as pães, as supermães, as supermulheres, porque a gente dá conta de tudo. Até no Dia das Mães, essas histórias todas, assim. Isso vai criando uma dinâmica de que esse é o nosso lugar. Né? O lugar é você tem que o tempo inteiro amar seu filho incondicionalmente, abrir mão da sua vida incondicionalmente por conta dessa criança, desse filho. Você não pode ter mais nenhuma outra aspiração, nenhuma outra vontade, porque você tem um filho, pronto, sacramentada. Mãe é mãe, né? E isso constrói um peso, uma carga tão grande para nós que nos aprisiona nesse lugar. Então, a quem interessa esse discurso? Isso que eu sempre tenho discutido. A partir do momento que eu defendo uma paternidade igual a uma maternidade, um compromisso igual de pais e mães, uma convivência plena de pais, filhos e mães, eu tenho uma postura, uma fala feminista. Então, isso que a gente precisa construir esse raciocínio. Para eu defender uma paternidade igual a uma maternidade, eu preciso me colocar como uma mulher feminista. Isso é um posicionamento feminista, para eu poder exigir. Eu quero estar lá naquela fala, sentada naquele lugar para falar, para dizer... porque alguém está cuidando do meu filho lá por mim. E não é outra mulher que eu estou pagando no meu lugar, né? É o pai dessa criança.
Exato. Escancarou, a pandemia escancarou isso, né, Marília? A gente que trabalha com divórcio, quantos casais, quantas mulheres não chegaram para você, olha, eu tive que fazer exatamente as mesmas coisas do meu trabalho, cuidar da minha casa sozinha, porque o cara não fazia nada, cuidar das crianças sozinha, porque assim, ninguém fazia mais nada, e eu não tinha mais a ajuda da mulher que eu pagava no meu lugar. Porque essas pessoas ficaram nas casas delas também. Então, escancarou uma realidade. É a mulher substituindo mulher para que homens se descompatibilizem e se desresponsabilizem pelos vínculos parentais. É isso que a gente vê numa crescente, né? Exatamente. E é importante a gente falar que o foco aqui é filho, o direito dos filhos. Sim. Nós estamos falando de reverberações, de repercussões, nós estamos falando de todo um contexto, porque se a gente for desenvolver esse contexto, a gente vai estar falando que nós pagamos mulheres, e nós pagamos mulheres que, na sua maioria, são mulheres pretas. A gente vai entrar nessa outra maluquice, sim. Também. Mas é uma questão de foco no filho, na necessidade dos filhos, na faixa etária que eles estiverem, do cuidado que ele tenha, mas é um direito deles de que se trata. Então, a questão é isso. A palavra correta é convivência, porque nós estamos defendendo um direito que é dos filhos. Sim, até porque visita dá uma ideia de algo muito transitório, né? E algo que não encaixa naquele lugar. Eu lembro, a gente, quando começou a campanha, nós queríamos muito, de alguma forma, colocar... Você lembra das avós que falavam das vassouras atrás da porta? Então, a visita ia na sua casa e ficava lá, enchia o saco o dia inteiro. Aquela assim, primeiro que você arruma a casa inteira, né? Então, vai à sala de visita, onde ninguém vai mais, só a visita. Uma comida especial ou diferente que vai receber a visita. E aí, vem a visita não ia embora e as avós mandavam colocar lá a vassoura atrás da porta. A gente queria muito fazer o link com essa história da vassoura, né? Então tá na hora de pôr a vassoura atrás da porta para a visita ir embora e chegar à convivência. Porque é isso, se você é visita, você não abre geladeira, você não pula no sofá, você não sobe na cama, você não esquece roupa, você não... Esse tipo de coisa que é inerente ao cuidado. Como é que você faz um vínculo com uma criança que passa na sua casa de passagem, que não deixa as coisas dela, que não, né, que não tem aquele lar como se fosse dela também, né? Então, algo que precisa realmente ser encarado dessa forma, não dá para ser diferente. E aí, a gente está falando, usando a palavra cuidado, e eu me lembrei de um ponto, Silvia, que o cuidado como valor jurídico teve que ser registrado, aliás, uma iniciativa da professora Tânia da Silva Pereira, do Rio, que fez esse livro no início da década de 2000, com vários recortes e artigos. Eu tenho o orgulho de ter contribuído para essa obra, e que hoje a gente já transita, né, com o cuidado é um valor jurídico, o cuidado material, o cuidado... Mas foi também uma campanha para o uso adequado e para a inserção do cuidado na linguagem jurídica. Então, é uma atenção que a gente tem que ter constantemente. Né? Com as palavras mesmo. Eu lembro assim, a gente pensa na palavra desquite, né? Pensa só, olha o peso disso, aquilo que não tá quite, né? Aquilo que não tá... Assim, então você tá fora de um padrão que é casado lá na igreja católica, bonitinho, depois casamento civil, mas tem essa roupagem inicial, e aí você não tá mais quite com aquela situação. Então, o próprio desquite, né, tinha esse peso. E depois veio a substituição pelo divórcio. A mesma coisa, eu imagino que assim, a Rê fala sempre isso. Tomara que os que vêm depois de nós, né, estudarem, abrirem um livro, nossa, visita, a gente falava isso, que coisa horrorosa, não tem nada a ver com filhos, né? Então, é algo que é uma construção que pra gente tem sido importante a percepção da aceitação. Então, eu vou fazer audiência, eu ando com uma pasta aqui, ó. Eu tenho uma pasta que eu levo sempre para as audiências e tal, e aí dentro da pasta tem todos os nossos... A gente imprimiu os cartazes para levar para os fóruns, né? Você mostrar uma das artes, depois eu falo onde tem. Então, essa aqui é uma das artes da menininha abrindo a geladeira, que é de fato algo que uma visita não faz na sua casa, né? Então, eu levo, né? Ontem fiz uma audiência lá em Santo Amaro, terminei a audiência, estava assinando, fiz um acordo, ainda bem. A juíza falou, excelência, eu peço licença, então, para trazer para a senhora. Ai, que legal, doutora, a campanha é muito legal. Então, olha, veja, a gente já tem começado a usar aqui a palavra convivência, nas minhas decisões eu tenho me esforçado para isso. Assim, então, é uma preocupação, porque mesmo vai redigir um termo de audiência, olha, pode constar convivência em vez de juiz, nenhum juiz vai falar para você, não, vai ter visita. Duvido
ouvido, gente. Especialmente Exato. no acordo, assim. Tem que ser muito, nem um pouco vocacionado para ter esse pensamento. Não é visita mesmo. Então é muito difícil, né? Eu acho que a gente precisa pensar nessa conscientização para conseguir romper amarras, é isso. Nós vivemos ainda com amarras mentais do século passado de que o superior interesse da criança está ligado à presença da mãe. Ponto. O tempo todo, todo o período, a maior parte de convívio, a maior parte de cuidado. Quem falou isso, Marília? Para quem? Né? Então, o superior interesse da criança é atender o que diz a lei, o convívio será equilibrado entre pais e mães, ponto. Então, e aí dentro disso a gente fala em convívio, então as visitas não serão equilibradas, então ou todo mundo visita, como é que a gente vai fazer isso, né? Acho que a gente pensando assim, é o que você falou, nós mudamos o foco, porque o que a gente vê da nossa prática? Então eu vou me separar do meu marido, eu monto a minha casa, ele monta a casa dele. Eu faço as minhas coisas do meu jeito, ele faz as coisas dele. E a criança fica nesse meio tempo, tem uma vida na minha casa e uma vida na casa dele. É o mesmo ser, é a mesma criança, com as mesmas coisinhas, com os mesmos interesses. Daí na casa do pai ela não pode falar da mãe, na casa da mãe ela não pode falar do pai. Ela não sabe o que acontece na vida um do outro. Então, veja quão triste é isso, ela ter que se compartimentar em ser visita na casa de um, visita na casa de outro. Onde ela se encontra, né? Quando a gente consegue pensar que a vida dessa criança passa por duas casas que são dela e onde ela convive com naturalidade, a gente encontra uma forma muito melhor de lidar com isso. E é muito bacana, né? A importância das palavras, e não é à toa, né? A gente escolheu é preciso nomear para que exista, que é um conceito do filósofo Michel Foucault, porque quando a gente fala de conviver, a gente fala também de confiar, né? Sim. A gente tem que estar junto, fiando juntos, tecendo juntos, fazendo né, eu gosto da ideia, né, de tecer juntos aquele lençol, aquela colcha, aquela coberta que vai abrigar a todos, né? Num ambiente de convívio, que seja bom, né, que seja agradável para a criança, para o adolescente, enfim, para a família, para cada membro daquela família poder se desenvolver. E você aí, sabe que... Perdão, pode terminar. Não, que você falou de adolescente, você falou de adolescente, eu tenho tido muita situação que envolve adolescente, muita, não, assim, com uma frequência, assim, 2, 3 vezes por semana, consultas que envolvam questões de adolescente. E 2, 3 vezes por semana eu tenho que dar a mesma orientação, assim, eu não tenho, é quase que uma desculpa mesmo, porque assim, o judiciário não tem solução para você. Porque é um problema de base, é um problema de falta de link, de ligação, especialmente com esses pais, porque querendo ou não, também nessa sociedade de formação machista e de papéis sociais muito delimitados, a gente tem essa questão da autoridade vindo mais do pai do que da mãe, muitas vezes, né? Sim. Então a gente vê vínculos completamente destruídos na infância por conta de litígios que duram 10 anos, é quase que a primeira infância inteira dessa criança. E essa criança, depois que vira um adolescente com questões complexas, e precisa dessa autoridade de alguma forma que não existe. E as consultas que eu recebi, muito no sentido de que assim, olha, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu falei, olha, eu não tenho uma resposta no judiciário para você. Porque eu posso... ele foi embora para casa da avó, ela foi embora para casa... Outro dia foi embora para casa da namorada. Eu falei, mas meu Deus, quantos? 15 anos. E não conseguia trazer de volta, porque não tinha contato com o pai. E a mãe não tinha mais nenhum tipo de quase que de autoridade mesmo. Nem convívio, nem autoridade, nem qualquer outro nome que a gente consiga dar. Eu falo, olha, eu posso conseguir uma busca e apreensão? Vai entrar na sua casa, vai sair pela outra porta, entrar no ônibus e ir para onde quiser. Porque não tem essa teia, não foi, de fato, não foi criado, tecido esse vínculo que hoje suportaria uma transição de uma infância para uma adolescência, que é algo difícil, né, Marília? A gente passou por isso, sabe como é complexo, e a gente vê de perto, é complexo, né? Mas a gente precisa pensar no depois, né? Porque nas brigas de guarda por adolescente, a briga não é para quem vai ficar, é para quem não vai ficar. Um quer, olha, fica com você porque eu não consigo, fica com você porque eu não tenho como. E isso é extremamente triste, assim. É algo que é muito difícil de lidar porque a gente não tem
solução. A verdade é essa. Eu falei para as meninas da nossa diretoria que a gente precisa pensar em fazer alguma coisa com essa temática, porque tem aparecido muito questionamento dessas situações envolvendo adolescentes. E aí tem uma coisa, Silvia, que eu acho importante, que a gente já desenvolve no nosso trabalho, né? Nós duas temos a formação do direito, mas a especialidade em famílias, eu com foco, né, apenas, exclusivamente na resolução consensual, mas várias coisas nós compartilhamos, e outra delas é a importância do trabalho em equipe multidisciplinar. Né? Sem dúvida. A gente não tem a menor pretensão do exercício ilegal da profissão de psicólogo. A gente chama mesmo psicólogo para as nossas Sim, equipes, né? Nossa, nem pretensão, nem paciência, né? Eu, pelo menos, não. Então, eu achei importante destacar aqui, né, que é preciso nomear, é preciso falar, e uma das, né, na equipe colaborativa, a gente chama de profissional de saúde mental, mas enfim, o psicólogo ajuda a nomear, né, desde quando a criança é pequena, com os recursos deles, para dizer o que é essa angústia, o que é esse buraco, né, por meio de livros e jogos, até os adolescentes, de nomeia, o que está te dando raiva? O que te entristece? O que te dá medo? O que está acontecendo para esta convivência não estar acontecendo? Né? Sim, e veja, pode ser, assim, pelo simples fato de que esse pai, Marília, é um incompetente emocional. A gente vê isso também. Porque ele não se responsabilizou, ele simplesmente não é pai de ninguém, ele teve um filho, ponto, acabou, e não tem condição. Então, a gente está lidando com essa situação. Uma pessoa que não pode dar nada além do que ela tem, ela não consegue. Só que, talvez, procurar uma possibilidade de fazer uma terapia familiar, ainda que esse pai... Olha, ele não aceitou, mas a gente foi procurar, a gente mandou, a gente passou por um terapeuta que indicou e ele não veio. Até para que essa criança possa elaborar esse luto, esse adolescente, né? Elaborar até esse luto mesmo. Olha, o pai que eu tenho é um pai ausente. É um pai que, assim, usando um termo bem chulo, não presta para ser pai. E eu vou ter que lidar com esse vazio. Eu vou ter que tentar, de alguma maneira, passar por cima disso, né? E eu acho que é muito importante isso, que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que esses adolescentes vivenciem se é bom, se é ruim, se não é, até para que não criem, né, expectativas. Nossa, um pai que eu poderia ter tido. Não é. O seu, infelizmente, tem essas questões e você vai ter que lidar de outras maneiras no curso da sua vida. Mas acho que é importante que a gente pense que manter o encargo só nas nossas costas não está funcionando, gente, fato. Não dá para isso ser atribuído exclusivamente para as mulheres. E eu acho importante a gente destacar aqui duas coisas. Acho que trabalhar com o possível, e é isso que você falou, trabalhar com as possibilidades de cada pessoa, e aí eu vou elaborar. Essa pessoa não sai do campo da idealização, vem para o campo da realidade, e por aí isso a gente tem a ajuda, né, de psicólogos, enfim, da gente poder trabalhar junto e ajudar o cliente. Até porque, como você disse muito bem, né, Silvia, o judiciário não vai te ajudar. Então, nós podemos dar assessoria para essa pessoa buscar recursos que efetivamente façam essa diferença. E eu estou lendo aqui várias pessoas dando depoimentos, contando. Eu queria só falar uma outra coisa que é muito importante. Eu já tenho filhos jovens, adultos, né? Lindos, aliás, eu sigo aqui nas suas redes. São lindos, seus meninos, são uma graça. Obrigada. Mas a importância que a gente tem também é de criar esses seres humanos do gênero masculino para como eles vão ser. Então, aqui em casa, eu tenho até uma sorte, mas a gente usa muito esse termo. Eu sou uma machista em desconstrução. Eu sou uma mulher feminista, mas eu fui criada dessa forma. Assim como o pai dos meus filhos também foi criado dessa forma. Mas ele poder chegar e falar, olha, eu sou machista em desconstrução, então como é que a gente alinha isso, né? E eu brincava aqui em casa também, na pandemia, adolescência, eu falava, eu vou lançar aqui na minha casa uma campanha pelo uso da palavra correta, né? Trabalho doméstico não é ajuda, trabalho doméstico é divisão. Sim. A Luciana Brasileiro que tem falado muito sobre isso, né? Sobre a falta de monetarização do trabalho doméstico. Porque assim, você vê, não faz nada, ela trabalha, é dólar, não faz nada. Gente, quem fala isso não sabe o que é ficar em casa, cuidando de uma casa. É um trabalho sem fim. É um trabalho sem fim. Assim como criar filho, é um trabalho sem fim. Não acaba nunca. E você faz, tem alguém sujando por trás, e você tem outro por cima. Então, é algo que, assim, nada
como nada, não faz nada valorizado, você quer dizer, né? Porque Não faz faz o nada dia inteiro. remunerado, né? Isso, e Não faz nada que reconhecido. seja reconhecido. Sim, Exatamente. sim, Exatamente. exatamente. E aí, assim, a gente vê que do desdobramento da campanha tem vindo, você vê, a gente veio para falar da questão da palavra, mas a gente entra, tira a tampa e começa já a ir mais profundo, porque, poxa, mas é realmente conviver, e conviver faz sentido o quê? Estar junto, cuidar, se responsabilizar, levar na escola, trazer da escola, fazer a lição, escovar o dente, lavar o uniforme, tem um monte de questões que estão por trás disso. E que vai esquecer, que o outro vai esquecer também, que vai estar sem material. Gente, tudo bem. Não vai acontecer nada de extraordinário se um dia esquecer um livro, no outro dia vai levar. Então, é algo que, isso que precisa ser pensado, né? Todo mundo fala, e a rotina da criança? Não, assim, a rotina constrói uma nova. A rotina, ó, eu tive um caso para mim que foi muito emblemático no escritório, que eram mas assim, eles são meio case, assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque é um nível de civilidade impressionante, são dois amigos meus de infância, assim, e que eu não fiz, mas eu acompanho nos bastidores, Leonora que fez, a gente tem esse combinado entre nós não advogamos para conhecidos próximos, então ela faz ou eu faço. E eles ficaram um tempo fazendo uma convivência meio que de teste, né? No momento em que estavam ali separados de fato, mas não tinham regularizado ainda. Então, 2 dias na semana ele ficava, 2 dias na semana ela ficava, intercalados porque iam fazer um curso fora. Então, isso já tinha no casamento, fizeram durante o teste e a gente colocou no divórcio para fazer isso depois na hora da homologação. Bateu no Ministério Público, a promotora, a mulher, virou e falou uma cota: olha, não dá para fazer assim porque não tem como dormir 2 dias na casa do pai. Aí, Marília, daí eu não tinha feito nada, mas até então eu falei, não, eu vou lá despachar com essa mulher, não é possível, né? Fui falar, doutora, excelência, né? Como diz lá a lei do Ministério Público. Então, veja bem, olha, ele já faz esse tipo de convivência, assim, que vem funcionando, a mãe faz um curso, a doutora, eu entendo que não dá. Isso é alternância. Falei, bom, então a senhora, por gentileza, o Ministério Público vai pagar uma babá para essa criança? Porque não tem alternativa. Quem vai ficar com a criança? Se a senhora não quer que seja o pai, quem que vai ficar? Se a senhora está dizendo que ele não tem condições. Ai, porque então a senhora... Então a gente vai fazer um estudo social e psicológico nesse casal para ver se dá. Então eu falei, excelência, a senhora está dizendo para mim que a gente vai parar o judiciário por um divórcio consensual, que o casal já fazia isso antes de casar, que está fazendo isso há 6 meses, porque a senhora julgou que não é interessante a criança dormir na casa do pai? Doutor, é assim, você me conhece, né, Marília? Eu bufando, e o negócio era meio pessoal. Olha, doutor, respirei fundo, não, sem problemas. Subi e fui falar com a juíza. Falei, olha, excelência, assim, não tem condição, o que a gente vai fazer? Simplesmente a senhora vai inviabilizar um acordo que já está sendo cumprido, e eles não têm para quem pagar. Eles vão pagar? O que eles vão fazer com essa criança? É o pai que cuida. Aí a juíza sabiamente homologou, ignorou a cota do Ministério Público e homologou o acordo nesses termos. Mas veja quão emblemático é, Maria, uma situação que estava funcionando, pais capazes, filho bem... Tinha um laudo da psicóloga da criança dizendo que o menino estava super bem atendido naquela dinâmica, e a resistência de uma promotora, mulher, mãe, fala, não, esse pai não vai cuidar. Então, é algo que é difícil da gente vencer, porque são amarras mentais mesmo, né? Assim, como que o pai vai dormir 2 dias na semana, né? Enfim, que absurdo. Sim, gente. Eu tenho passado, eu só trabalho com homologação de acordo civil, eu tenho passado constantemente por isso, menos, mas tenho passado, e o que eu tenho também com juízas homologando, e juízes homens também, sem, né, com todo respeito ao Ministério Público, mas o que eu sinto é isso, é uma falta deles estarem mais presentes nessas conversas, porque a gente faz faculdade todo mundo junto, e aí parece que as pessoas ingressam nas carreiras judiciárias e saem dessas conversas, saem desse contexto. Mas uma das coisas que eu tenho dito, porque eu acredito muito na importância da palavra, eu termino a petição, né, do pedido de reconsideração, explicando, dizendo, olha, excelência, eu posso até alterar esse acordo que vai ser formalizado exatamente como foi sugerido, mas essa família vai continuar fazendo na prática o que eles sempre fizeram e faz bem para eles e funciona para eles. E isso seria... eu não quero fazer isso, porque está muito claro que fazer isso é mentir. E é uma coisa que eles não ensinam para os próprios filhos, mentir. Então, tá nas suas mãos. Sim, e nesse sim. sentido,
tem sido homologado. Tem homologado, mas veja só, isso funciona, Marília, quando as pessoas têm um nível de civilidade que às vezes a gente não encontra, porque olha, eu recorro lá no escritório, eu tenho acórdão até mandando homologar, assim, que eu não me conformo, eu não mudo, assim, esta é a autonomia, o direito de família tem que ser um direito de família mínimo. Não está afrontando a ordem legal, não é ilícito, o judiciário tem obrigação de homologar, não é optativo. É meu filho, eu não tô dizendo que eu vou fazer a convivência entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, não é uma coisa esdrúxula. Para isso, o Ministério Público tem que se posicionar, para coisas que fujam assim, vai fazer a convivência no meio da rua, de madrugada, todo mundo sem roupa. Coisas malucas, é isso que eu vou me posicionar. Agora, situações que estão dentro de uma normalidade, que aquela família contempla como normal, é mandatória a homologação, não é assim, dá pra gente pensar, isso é um desmerecimento ao nosso trabalho como advogado, que às vezes passa meses fazendo, você nas sessões, né, recebe eu fiz o curso de mediação, eu falei, meu Deus do céu, não é pra mim, eu acho muito interessante, as ferramentas são incríveis, eu uso mediadores parceiros para fazer, assim, é incrível, é um trabalhão danado, ouve um, ouve o outro, ouve os dois juntos, costura aquilo, aí então vamos fazer assim, que tal assado, assim, aí vem para os advogados, que daí é outro trabalho do mediador lidar com os advogados também, que assim, isso dá, isso não dá, faz assim, não faz assim. Aí chega lá esse trabalho assim de meses, construído a 8, 10 mãos. Não, assim não gosto, assim não acho legal. Quem é você para falar isso? Quem que te deu essa autoridade moral de assim, eu vou dizer o que é certo na casa da Marília, eu vou dizer o que é certo na casa da Silvia? Isso não existe. Não, Então, inclusive tem ferramentas legais, né, Silvia, entrando. E só para situar também o público aqui, tem o trabalho do mediador, mas também a gente trabalha em equipes colaborativas, né? Que o advogado colaborativo, cada um é representado pelo seu advogado. A gente tem a entrada na equipe de um profissional de saúde mental, ou seja, a gente trabalha juntos. Todo mundo no mesmo, né? São 10, 12 mãos. Exatamente, com um termo de não litigância, porque aquela família está comprometida com o acordo, com teste de realidade, dura meses, porque eles vamos ver se funciona, né? E leva isso para o judiciário, e alguém que jamais viu, não sabe sequer o rosto, a não ser pela impressão em PDF de uma carteira de identidade, diz que aquilo não funciona para aquela família. Não funciona, isso. E eles poderiam, por exemplo, em caso de dúvida, ou de achar que está tendo algum abuso, ou essa história da madrugada, não gostei, sei lá, Isso, até de uma audiência até. Eles poderiam ter uma Mas daí, atitude, Marília, inclusive. tem um problema sério, né? Dá trabalho, né? Querer resolver dá trabalho. E aí, assim, precisa desse. A gente fez uma vez um evento até com umas promotoras e falando isso, olha, peçam uma audiência, assim, não joguem todo o trabalho no lixo, porque é isso. Às vezes, a gente sabe quando está fazendo um acordo, tem coisa que a pessoa não quer fazer muito naquele momento. E é assim um bom acordo, que se eu fizer tudo o que eu quero no acordo, alguém está saindo prejudicado. Um bom acordo é um que todo mundo cede um pouco, sai todo mundo meio nariz torto, mas está resolvendo uma coisa assim, isso aqui eu não queria tanto, mas vai ser o melhor, tudo bem. Se você tá lá, você faz um processo, olha, é importante que durma 2 dias na casa do pai, é importante que faça dessa forma, é importante. A pessoa lá, tá bom, vai, engole. Aí vem o promotor, a promotora fala, não é importante, não pode dormir. Tá vendo, doutora Silvia? Eu falei que meu filho fica melhor na minha casa. Então, reforça esse tipo estão falando aqui de comportamento de mediação e relacionamento abusivo. Gente, nós estamos falando de situações aqui dentro de uma certa normalidade, óbvio, né? Eu sempre digo que quando a gente fala, eu falo dos malefícios, assim, das questões de guarda, né? E das situações que são mais doentias mesmo. É óbvio que isso não vai encaixar para uma situação de acordo, para uma situação de conversa, de consenso, até porque há momentos em que é preciso reagir às situações e o judiciário está aí para isso, com a força do Estado. Mas é para isso que o judiciário serve, e não para quando a gente está com problema, sem problema nenhum, eu vou criar um, né? Acho que é algo que... E eu fico muito receosa de falar, às vezes, isso. Então, porque acaba acontecendo. Tem momentos em que você não consegue homologar, que você não pode recorrer, porque não tem tempo, tem que resolver outras coisas e tal. E as pessoas vão fazendo como dá. Só que, Marília, querendo ou não, uma fica um pouco na mão da outra, né? Claro. Se levanta de veneta e fala, olha, a partir de hoje você não vai mais fazer assim, você vai fazer do jeito que está no papel, o que aquela pessoa vai fazer?
Então é algo que é muito complexo. Claro. Até na nossa posição como advogados, dizer, olha, tudo bem, vocês podem continuar fazendo como vocês. E eles vão continuar, eles vão fazer do jeito que eles quiserem, né? Eu falo isso sempre, o papel serve para colocar na gaveta e deixar lá. Se um dia eventualmente der confusão, vocês abrem para ver o que está escrito, senão vocês vão tocando a vida. Mas é muito sério, é um judiciário, assim, retrógrado, é um Ministério Público que não... Esse caso que eu contei para você da minha amiga, ela colocou na cauta um julgado de 2008, anterior à lei da guarda compartilhada. Então, assim, desculpa, é vergonhoso. Eu teria vergonha de assinar um papel defendendo uma tese com um julgado de 2008. Não dá, assim. Devia ter, né, exame periódico, assim, né, para os advogados, para os juízes, né? Uma reciclagem. De 5 em 5 anos, você vem aqui e me fala o que você está falando, como você está advogando, para a gente ver se você tem condição de continuar. Porque não tem condição, né? A gente tem que realmente... E tem tanto conteúdo de graça, com muita qualidade. Eu falo sempre para os advogados novos, putz, tô sem grana. Todo mundo começa sem grana, todo mundo começa pelo começo, ninguém começa CEO da própria vida, como dizem os perfis por aí, né, Marília? Nós que estamos aqui, ó, na labuta há muito tempo, estamos falando da real. Esqueça esse mundo de rede social, porque isso não existe. Todo mundo... Mas tem tanto conteúdo bom, tem a comissão. E ainda mais depois da pandemia, inclusive, que agora está no YouTube, tem conteúdos gravados, quer dizer, não é por falta de acesso à informação e querer trocar, né? Mas podcast, está no carro, ó, indo para o fórum, vai lá para o carro, promotora, podcast, liga o podcast, ouve no carro, o que é a guarda compartilhada, o que é o cuidado conjunto, né? Dá aquela arejada mental, faz bem. Eu queria pontuar duas coisas aqui, aliás, várias, mas enfim, duas eu só queria deixar claro que não é que eu refaça o acordo mentindo para o judiciário. Sim, não, claro. Isso como argumento para mostrar, falando, olha... E eu falo isso também, eu entendi perfeitamente. Muito... E eu falo isso também, eu falo exatamente a mesma coisa. Eu falo, olha, sim, tudo bem, não vai querer fazer, eles vão seguir assim. Tudo bem. Você quer avalizar uma mentira? Eu falo assim também, na caruda, porque é isso mesmo. E aí você falou CEO da própria vida, eu estava lembrando da importância da nomear, e a gente está com um recorte aqui, né, nessa questão da semana do divórcio com respeito, mas outro dia, falando em podcasts, né, estava ouvindo uma profissional, a Dani Diniz, ela lembrando de quando na área empresarial, na área business, chamavam talentos, pessoas talentosas, de golden boys. Né? Olha só. Pessoas talentosas já excluem, inclusive, o gênero feminino. Então, como é importante a gente ficar muito atento. E a gente temos mais uns minutos aqui, Silvia. Eu queria só até aproveitar e fazer alguma propaganda aqui, que a gente falou da Renata Ferrara, que é uma advogada de família maravilhosa, advogada colaborativa, e vai estar aqui na Semana Divórcio com Respeito, na sexta-feira, falando justamente sobre como criar convívios, acordo de convivência, que acho bem bacana. E essa questão também das mudanças que a gente tem hoje, a gente também fala bastante do divórcio com as pessoas com mais de 50 anos. Sim. Então, hoje, às 9 da noite, vai ter a Cris Paz, né? O nome dela é Cris Guerra, mas ela mudou para Cris Paz nas redes. Que legal! Com a Olivia Furst, falando sobre o divórcio das pessoas com 50 a mais. E tem muito, né? Muito frequente hoje, muito frequente. As disputas têm sido... As pessoas têm... Com 50 dá para casar outras 2, 3 vezes para frente. As pessoas têm essa visão, que bom, né? Que bom. Exatamente. Que bom. Afinal de contas, os 60 são os novos 40, né? Então, certeza. Vamos em frente. Mas eu queria trazer, a gente falou bastante da questão da convivência com o filho, né, Silvia? E eu acho que tem outras palavras que é importante, já que a gente está com um público bem bacana, estou vendo vários advogados também entrando aqui, e claro que psicólogos também, que é alimentos, né? Alimentos vem lá do latim, alere, de sustentar, ficou, mas a gente precisa também trazer a ideia de necessidades dos filhos, responsabilidade pelo pagamento das necessidades dos filhos. Sem dúvida. Essa já tá no nosso radar lá, assim, até contar aqui spoiler em primeira mão, mas assim, ainda como uma coisa meio
temporária, provisória, mas de pensar em algo como pensão não é boleto, né? Assim, usando um termo bem mais popular mesmo com relação a isso, porque as pessoas que pagam alimentos, como a gente fala, tem muitas vezes essa ideia de que eu tô fazendo mais uma dívida, mais um compromisso financeiro que eu tenho, né? Então eu tenho que pagar minha moto, a minha net, o meu aluguel, eu pago a pensão do meu filho, como mais um compromisso financeiro. E isso ficou muito evidente para mim, Marília, quando a gente teve o problema da pandemia, que todo mundo, o canhão de luz virou para quem paga, né? Não sei se você percebeu. Nossa, vamos rever as pensões porque todo mundo perdeu os trabalhos e agora assim. E quem recebe? Quem come? Quem teve também o aumento das necessidades de forma muito absurda durante a pandemia? Isso aí se vira? Não, quem se vira é quem fica com a criança, né? Mais uma vez, quem é? Então, eu acho que assim, é um ponto muito interessante que você toca, porque há uma completa ausência de responsabilidade com relação ao custeio também material dessas crianças e desses adolescentes. Porque quando você paga a escola do seu filho, quando você paga as coisas para o seu filho aqui, você não fica pensando nesse estorvo que eu tenho que pagar todos os meses. Você fala, olha, eu tenho que pagar porque meu filho, eu estou fazendo a criação dele, eu estou pensando na educação, na saúde ou em outras despesas que você faz. Claro, a gente faz conta, a gente vê se não dá para pagar, essa angústia existe, especialmente nos momentos que a gente está vivendo agora, mas ninguém paga assim, eu vou parar de pagar a escola do meu filho porque eu preciso esse mês comprar uma moto, pagar o banco. Assim, quem está ali no dia a dia junto, vem primeiro tudo da criança. E essa responsabilidade tem que ser de todo mundo, de que tem filho, tá ou não tá junto, morando, não morando, vendo pouco, vendo muito, não importa. Talvez sim, a gente tenha que mudar para uma responsabilização com a criação, sabe? Alguma coisa assim, mudar numa nomenclatura nova, assim, contribuição com a formação, algo que de fato traga elementos do que é mesmo, né? A pensão, o que é mesmo são os alimentos, né? Já pensar nisso para o projeto de modificação de lei, né? Para a gente colocar os termos certos sim, sem dúvida. Eu acho que é bem importante. E usar mais também, aqui a gente teve uma participação que falou de responsabilidade parental, trazer bastante o termo parental para o nosso vocabulário, porque sai, né? A gente fala aos pais, mas pai remete ao substantivo masculino, né? Sim. Então, o parental, a gente poder se apropriar mais dessa ideia de parentalidade, de responsabilidade parental, também é uma forma de trazer a realidade para dentro do vocabulário, né, Silvia? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai saindo dos velhos conceitos para aplicar aí para uma nova parentalidade mesmo, né? Então, até para a gente conseguir dissociar de conjugalidade, então das questões que o casal tem, porque isso é muito embrenhado, né? Quando as coisas estão começando a briga assim, tem o ódio dela, então agora ela vai ver o que vai acontecer com os filhos. Eu tenho o ódio dele, então agora... E essa conjugalidade se confunde com a maternagem, com a paternagem, tem assim... Vamos separar. Tem que fazer caixinhas? Tem que fazer caixinhas nesse momento. Não é fácil, tá todo mundo em carne viva, todo mundo com a corda esticada, mas vai ter que dar um passo para trás, colocar lá um curativo e seguir. Porque senão sai todo mundo muito em frangalhos, assim. Especialmente quem é vulnerável. Crianças e adolescentes, né? Exato. Ontem eu tive o prazer de fazer uma conversa com o Cláudio Tebas e com o Alexandre Coimbra Amaral, que era sobre o luto no divórcio. E o Alexandre falou uma coisa que eu achei tão bonita, que ele fala assim, é transformação do vínculo e não desmoronamento. Sim, né? sim. E é esse trabalho. E ele fala, na visão dele, né, como psicólogo, ele fala, tem duas premissas que se o casal conseguir atravessar, a chance das vidas se desenvolverem de uma forma saudável é muito grande. São duas que filho não pode ser colocado no meio do casal conjugal, né? Sim. E ter muito claro sempre para os filhos, a mãe vai continuar sendo mãe, o pai vai continuar sendo pai, né? Para ficar... Né? Sim, e você veja que a gente depois que divorcia... Que a mãe tá ali por uma decisão. E veja, e outro questionamento, será que a gente vira ex-mulher porque a gente terminou? A gente continua mulher, a gente não é ex-coisa nenhuma. A Lu falou também disso numa palestra e fiquei muito marcado, né? Boa. A gente não é ex-mulher, a gente pode ser ex-esposa. Ex-mulher, não, nós somos mulher. Ex-cônjuge até, né? Ponto. Boa. Agora, veja só essa história do luto, né? Algo que, assim,
Da outra dimensão, quando a gente pensa o seguinte, o luto, ele é elaborado em tempos diferentes, né? Porque a pessoa que tomou a decisão de se divorciar, ela já fez esse processo, né? Então a gente vê, às vezes, chega no escritório alguém assim, completamente despedaçado. Eu nem imaginava que a gente ia divorciar. Então, tá, podia estar ruim, podia não estar legal, podia ter uma série de questões, mas as pessoas se conformam dentro desses condicionamentos. Ah, é normal os casamentos. Aí a história das piadinhas. Quantas piadas a gente não recebe de casamento ruim, né? Eu sou a mais desagradável nos grupos que eu faço parte, assim, que não é história de advogado. Pessoal, eu acho muito sem graça essas coisas. Ai, casamento horroroso. Gente, então divorcia, né? E o pessoal manda lá nos grupos o casamento, a mulher faz isso, o marido faz aquilo. Já, gente, só pra lembrar, faça o divórcio se vocês precisarem, porque se o negócio tá tão ruim assim, pelo amor de Deus, vai embora, né? Arruma outro caminho. Que é algo que vai construindo isso, dessa ideia de que é ruim, mas é assim mesmo. Não, gente, não é assim mesmo. É como o divórcio. É sempre um inferno? Não. Tem gente que quer transformar em um inferno. Assim, eu faço também os processos litigiosos lá. Eu tenho casos no escritório que às vezes eu falo, isso aqui não vai acabar nunca. Mesmo que uma das outras partes queira, a outra, assim, ela é aquilo que mantém ela viva, nitidamente, sabe? A gente tem casos emblemáticos lá no escritório. Eu falo, meus, que triste, assim, a pessoa. O outro quer se resolver, mas não tem como, não tem como. Parte de ideações absolutamente de alucinações, quase, em algum momento, assim, e aquilo vai sendo alimentado como que é a forma da pessoa viver mesmo, 24 horas por dia. Esses são casos patológicos, mas dentro de algo numa certa, não gosto muito dessa palavra, mas numa certa normalidade, assim, né? A gente consegue, vai sair um pouco ralado, vai sair, mas cria casca e segue. Às vezes, a grande maioria das vezes, muito melhor, né? Até com relação aos pais. Isso é outra coisa que eu tô falando demais, Marília, vai me cortando. Não, imagina, adoro te escutar. Com relação aos pais, veja, tem muitas mães que chegam no escritório assim, ai, mas ele não sabe fazer, mas ele não fica. Quantos você já viu no meu, eu já vi muitos, que depois do divórcio se tornaram pais infinitamente melhores. Sim. Mas assim, muitos, porque não tem aquela folga. Às vezes você tá mais cansado, lá, o cara tá lá trabalhando, deu 6 horas, fala, quer saber, vou dar mais uma horinha aqui, a hora que eu chegar as crianças estão dormindo já. Quem já não... Gente, quem nunca? Eu já pensei isso, você já não pensou? Aí já vou fazer mais uma horinha aqui, a hora que eu chegar ele já deu banho, já não preciso mais fazer nada. Então, olha, se você... Esses pais casados, né, até por conta dessa cultura machista, muitos assim, sabem que se eles chegarem às 9, a criança vai estar lá, ele vai olhar, ele, nossa, tá tudo bem e tal. Quando chega a terça, a quarta-feira, que ele tem que conviver, porque não tem mais a mulher lá cuidando, o cara, deu 6 horas, desliga o computador e vai buscar a criança dele. E aí cria outro perfil de paternidade que até então não existia. Então a gente tem que pensar numa transição para um movimento de ideação de que, assim, os dois vão cuidar de maneira igual. Ai, nunca fez nada. Tudo bem, vai fazer um pouco, depois mais um pouco, até fazer igual a você. A gente consegue fazer isso gradativamente, especialmente quando a gente customiza um acordo, que é algo que é sensacional, né? Então, essa percepção de que o depois, para a parentalidade, às vezes pode ser muito melhor, faz as pessoas saírem desse desespero de dividir. Como que eu vou deixar o meu filho ficar com ele ou ficar com ela se ele nunca cuidou? Né? Então, é algo que a gente tem que considerar também. Muitas vezes, tendo vontade, melhora, sem dúvida nenhuma. E é um aprendizado para os dois, né, Silvia? Eu acho que também a Mônica Lobo, que é uma profissional da saúde mental, que atua com a gente em equipes, ela fala assim, que filho não vem com bula, e 2, tem mãe que acha que o filho veio com uma bula e que só ela sabe ler. Sim, né? Então isso é um aí. aprendizado de poder, ele não vai participar mais e fazer mais, enquanto você não disser para ele, porque tem coisas que você guardou na sua cabeça. Né? Tá dentro do seu cuidado, eu falo porque culturalmente a mulher acaba se desenvolvendo para isso e demanda um trabalho pessoal nosso, fala faça do seu jeito, que vai ser diferente do meu. E tudo bem, e tudo bem. Sim, se você fizer mais ou menos, e se esse dia não escovar o dente, se comer um negócio errado, não vai morrer, gente, não vai acontecer nada demais. Ai, nossa, ficou um dia, pulou uma mamada. Sim, tudo bem.
tudo bem. Vai mamar, vai comer uma fruta, vai comer um pedacinho de pão, vai fazer outra coisa diferente, volta para a próxima mamada e tá tudo resolvido. E não é algo que vá causar trauma suficiente naquela criança. Eu falo isso sempre, Marília, assim, gente que faz terapia, que convive com psicólogos, alguma vez algum terapeuta te falou, olha, assim, ai, olha, quando eu era criança eu tive uma vida sem rotina, assim, muito difícil, então destruiu a minha vida. É mais plausível isso? Ou a pessoa fala, olha, eu tive uma vida completamente sem pai e isso destruiu a minha vida? O que é mais factível? Sim, a gente tem que fazer escolhas. Não dá para ser aquela família doriana que todo mundo espera, pai, mãe, um pega na escola, outro leva, almoça todo mundo junto, janta todo mundo junto. Vai ser de outra forma e vai funcionar. Sim, no fim, funciona. É isso. O pai dos meus filhos, quando o mais velho nasceu, em 2002, já tem 20 anos, ele recebeu uma visita e ele, de um amigo dele de trabalho, a gente recebeu em casa, e aí o amigo foi nesse tom jocoso, falando assim, mas você troca fralda? Você sabe trocar fralda? Olhando do tipo... E aí o Luiz respondeu, qualquer coisa que eu faça 8 vezes por dia, eu aprendo a fazer bem feita. E é casa, isso. Né? Quebrado. É isso. Simples assim. Não, você sabe que é engraçado. Eu sei, toda vez que eu falo de guarda e convivência, eu brinco que se eu tiver que disputar a guarda com meu marido, eu tô frita, porque eu perco certeza. E ele fala assim, o que será que... Outro dia a gente estava conversando, ele falou pra mim assim, o que será que as pessoas pensam quando você fala isso, né? Eu falo, olha, eu acho que as pessoas, especialmente as mulheres, não têm alcance do que é você dividir em igualdade de condições a criação de um filho. Então, a pessoa acha engraçado tal a forma de falar, mas não consegue ter esse alcance assim de que sim, ele pode ser tão bom ou melhor do que eu nos cuidados com relação às crianças, né? Então, não estou dizendo que seja, deixar bem claro, mas assim, é incrível, mas assim, é algo que é uma percepção de uma vida muito... Todo mundo fala assim, como você faz tanta coisa? Eu faço porque a minha responsabilidade parental é dividida e de forma igual, assim, a gente se divide com a mesma responsabilidade que eu tenho, ele tem, então eu viajo, ele faz as coisas no trabalho, eu faço, a gente vai se completando aqui de acordo com as agendas, dois advogados, às vezes a minha semana tá pior que a dele tá pior que a minha, e a gente vai se ajeitando. Mas funciona, então é isso, ter essa parceria real com relação, é algo que assim, eu tenho convicção do meu privilégio, não tô falando disso de um lugar... Ela tá perguntando se eu deixo sair sozinho com as crianças. Amiga, eu sumo aqui, eu viajo. Eu trabalho com sequestro internacional de criança. Eu saio daqui, viajo, volto depois de um tempo. Ele desfraldou a minha pequena sozinho, porque eu fui viajar. Eu ia no domingo e voltava na sexta. Então eu voltei, ela tava desfraldada. Eu voltei, ela tava sem chupar-chupeta. Ele tirou. Sim, claro, deixa não, é dele, é tanto dele quanto o meu. Exato. Não tenho que deixar, assim, né? Até porque não é meu. E os filhos são nossos, a casa é nossa, então a gente tem que dividir tudo, né? E quando os filhos crescem, eles também entram nessa divisão do trabalho. Claro, lógico. Silvia, eu queria continuar conversando aqui com você. Aliás, estou com saudade de você, preciso conseguir participar pessoalmente. Mas está acabando o nosso horário, eu não quero que o Instagram derrube a gente, então eu quero finalizar. Nossa, já passou uma hora aqui. Tremendamente por essa conversa. Foi muito legal, Marília. Eu já quero deixar um convite aqui público para você ir à nossa comissão. A gente vai organizar um evento lá para você participar. Tem uma reunião toda primeira sexta-feira dos meses, então as reuniões são abertas. A gente tem algumas regrinhas para ser membro, eu explico nas reuniões, mas para participação de reunião aberta, de congresso, é tudo gratuito, tudo aberto, tá todo mundo super convidado. Dia 21 de outubro a gente vai ter um congressão estadual, tô terminando de fechar, assim que tiver material, data, local, tudo eu faço a divulgação. Sempre lá no perfil da comissão, então @cdfansp, tem as informações, eu vou colocar aqui no comentário para o pessoal, daí tem as informações da campanha que todo mundo pediu, tem no CDFAN SP e tem no @filho não é visita, tudo junto, também sem acento. Maravilha, Silvia. Muito obrigada. E vai ficar gravada. Vamos divulgar para os amigos. E é isso, é preciso nomear para que a gente transforme a realidade.
Então, Isso mesmo, e falando sempre numa perspectiva que assim, a gente não tem que carregar esse piano sozinha, assim, lugar de mulher é em qualquer lugar, não é só nessa sacralização da maternidade, assim, é legal, é super, é chato também em tanto de outros lugares, horários, né, cansativo, por isso que a gente tem que de fato dividir com o outro responsável ou com a outra responsável, né, ou dois homens entre si também, então a gente tem que de fato, tem filho, cuida de filho, simples assim, não interessa o gênero. Perfeito, Silvia. Super obrigada, querida. Eu que Até uma agradeço, querida. próxima. Obrigadíssima. Um beijo, Marília, foi ótimo. Passo Foi voando, ótimo. menino, uma hora, foi uma emoção muito rápida. Muito assunto, muito assunto. Muito. Tchau, Obrigada, beijo. Silvia. Tchau, tchau.